Boa noite. Vamos ver se o Felipe entra aí. E E aí, aí? tudo bem? Beleza. Como é que tá? Tô bem. E você? Tudo bem, tá frio aí? Aqui tá um pouco. Imagino que aí esteja mais, né? Aqui tá gelado. Três Rios nunca faz frio, né? Aí quando faz frio a gente não sabe muito bem lidar É, com isso, né? não. Peraí, só vou abaixar aqui um pouquinho. Eu empilhei um monte de livro aqui. Tá. Eu fico Vamos. lá ficar em cima. Mas como é que tá sendo a quarentena aí? Pô, cara, é difícil pra. Né, eu acho que todo mundo, né? Muita incerteza do que vai acontecer, muita angústia com o que a gente vê, especialmente quando liga o jornal, né? E não só da pandemia, mas da política e tudo mais, né? Então, é bastante angustiante, né? O pessoal tá entrando aí. Boa noite, quem tá aí já. Eu vou me apresentar, né? Porque tem também a galera que é do seu Instagram aqui. E depois você se apresenta também, pra Tá. gente ir dando início. Então, boa noite para quem está aí. Meu nome é Lucas, sou psicólogo, sou autor do livro Paulinha pelo Antipulo. Também sou membro do Grupeg, que é um grupo de estudos e pesquisa em geografia da infância. Sou membro também do GPEB, que é um grupo que se dedica a estudar um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. E também faço parte de um outro coletivo, que é o Desmedicalização da Vida, que esse faço parte há muito tempo, né, desde 2017, onde a gente se dedica aí a estudar as questões que envolvem esse processo de medicalização, desmedicalização, e esse tem sido o meu caminho, né, em termos de pesquisa, produção. O meu livro fala sobre isso, meu livro de Clara, que está aqui também, nos acompanhando, que é o Paulinho a Pílula Antipulo. E é isso aí. E gosto muito do que a gente está fazendo hoje aqui, que é dialogar e pensar o nosso mundo aí, pensar todas essas coisas. Pode se apresentar, Felipe. Bom, meu nome Ah, é mas Felipe. hein, Hum. só uma coisa, já estou bebendo meu neuro café aqui. Ah, aí não, aí não. Bom, meu nome é Felipe, eu sou psicólogo, eu sou formado em psicologia pela UFJF, formei já tem, nossa, nem sei quantos anos, formei em 2007, né? Passa tudo tão depressa, né? E formei em 2007, aí tenho especialização em ciências humanas e saúde pela UFJF, que era uma especialização que não tem mais, que era ligada à filosofia ligada às questões da saúde, né? E até essa ligação, né, das questões da humana dentro da saúde me levou para o mestrado que eu fiz lá no Instituto de Medicina Social da UERJ, né, na pós-graduação em saúde coletiva, lá no Rio, né? E eu fiz o mestrado lá. O resultado do mestrado foi a dissertação que virou livro, né? Que virou o livro O Cérebro Vai à Escola, Aproximações entre Neurociência e Educação no Brasil, que é o meu primeiro livro, né? Eu até alteraria, eu fiquei pensando outro dia, eu alteraria o título do livro, né? Porque algumas pessoas, pelo título, pensam que é isso que eu defendo, que o cérebro vai à escola, né? Mas, na verdade, é uma expressão entre aspas, que é uma expressão nativa, né? Uma expressão muito usada pelas figuras que eu estudei.
não é uma afirmação minha que o cérebro vai à escola. Hoje eu até colocaria uma pergunta, né? O cérebro vai à escola? Respondendo que não, né? Não é o cérebro que vai para a escola. Mas aí, depois eu passei um tempo, depois do mestrado na administração da universidade, aqui que eu trabalho, e esse é um ponto também. Eu trabalho desde 2008 aqui como psicólogo na divisão psicossocial da universidade, que é um setor de atendimento a estudantes e servidores da universidade, né? E eu passei um tempo na gestão da universidade, da UFV, né, na parte de assistência estudantil. Passei 4 anos como assessor lá na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. E esse ano eu comecei no doutorado, lá no Rio também, de saúde coletiva, no mesmo programa de pós-graduação, com a mesma orientadora, que são pessoas e grupos, assim, discussões que eu gosto muito. Eu só poderia fazer lá, assim, é onde realmente eu me encaixo. O grupo que tem um pensamento muito parecido com o meu. E então estou lá no doutorado em saúde coletiva. Comecei as aulas lá e tudo, mas de repente foi tudo interrompido e agora a gente está fazendo aula à distância. E esse ano também eu lancei o livro Você Não É o Seu Cérebro, que é uma coletânea de ensaios que eu escrevi ao longo aí dos últimos 10 anos para o meu blog, né, que é o blog Psicologia dos Psicólogos, que é um blog que eu criei em 2008, logo depois de eu formar. Então é um dos blogs mais antigos aí de psicologia no Brasil. Eu sei que blogueiro agora é coisa de tiozão, né? Os jovens aí são youtuber, instagramer, nem sei como é que fala, né? Mas eu mantenho o blog, eu escrevo para o blog sempre, é um espaço que eu compartilho algumas ideias e que ao longo do tempo eu acabei escrevendo alguns textos mais profundos, mais complexos, e eu selecionei alguns deles para transformar nesse livro, que é o Você Não É Seu Cérebro, e outros ensaios sobre neurociências, psicologia e cinema, porque cinema é uma coisa que eu gosto muito e tem um monte de comentários sobre filmes. Então o livro também tem muito de cinema, que uma praia que eu gosto muito, e muito especialmente ficção científica, que é o campo, a parte do cinema que eu mais gosto. Mas então Uhum. assim, apresentei, até falei demais, mas passa a bola. Eu te conheci lá em Valença, né? Isso. Eu me esqueci o nome do evento, era uma jornada pedagógica, né? Alguma coisa assim. De medicalização, É, aí você fez eu uma não mesa. lembro do título, não. Eu me lembro de ter conversado muito com você naquele dia e depois comecei a acompanhar suas produções do blog, comprei os seus livros. Eu acho muito interessante a sua perspectiva, né? Para onde eu vou, assim, que a gente discute um pouco dessa questão de neurociência, eu falo de você, falo da sua perspectiva. Acho muito bacana o seu trabalho, por isso te convidei, assim, é uma oportunidade para as pessoas que estão aqui te escutar, assim como a gente te escutou lá em Valença, foi assim, um encontro fantástico. Eu acho que a gente pode dar início, Gostei né? também daquele evento, foi muito legal. Teve o Rossano, né? Que é uma Rossano. figura muito importante na discussão aí sobre medicalização e é professor lá de onde eu faço a pós-graduação, né? Então eu já tive Rossano fez aula com ele. Rossano fez a mesa de manhã, né? Isso. Nos dois eventos que a gente organizou, o Desmedicalização da Vida organizou os dois encontros regionais, né? Um foi em Petrópolis, o primeiro, e o segundo foi em Três Rios. E lá em Valença não foi muito bem o nosso encontro, porque era organizado pela FAA, mas o formato era o nosso, né? Era o formato que a gente dava os nossos encontros aqui. E a fala do perdão, e a fala do Rossano de manhã era sempre uma coisa surpreendente. As pessoas iam pro almoço assim. Ele talvez seja uma das principais referências hoje aí de toda essa discussão, né, Rossano?
Mas boa noite aí pro pessoal que tá aí. Tá aí Marcos Chica, é o Marcos que ilustrou meu livro lá da Espanha, tá direto da Espanha. O pessoal aí, é, aí, claro, mandou. Jornada da Pedagogia e Psicologia, isso mesmo. Reflexões sobre medicalização na educação. É isso aí, então vamos lá. Só para meu tema não é diretamente medicalização, muito menos medicalização da infância. Meu tema meio que atravessa Essa, e né? dialoga com esses temas, mas eu não lido diretamente com esses temas. Eu vou começar assim com te fazendo uma pergunta, te provocando de alguma maneira, mas acredito também que a galera que está aí, a Cristiana Clara, queria muito acompanhar essa live. Acredito que o pessoal também possa interagir, mandar perguntas, caso surja. É. Bom, Felipe, você disse que se eu e você trocarmos o cérebro, a gente não troca de pessoa, né? Eu não viro você e nem você. Enfim, uma primeira pergunta. Por que nós não somos nosso cérebro? Olha, essa é eu acho que é a questão principal, é o título do livro, inclusive é o título do primeiro artigo, né? Que assim que eu pensei em escrever o livro, eu pensei nesse título. Só antes de falar exatamente por quê, esse título ele dialoga com outros títulos de outros livros, inclusive, que já têm publicados no Brasil e que são, digamos, irmãos do meu. Que um é o Somos Nosso Cérebro, que é o do Francisco Ortega, que é uma pergunta. Né? Eu já faço uma afirmativa com exclamação, né? Que é algo assim que eu deixo bem claro que que você não é seu cérebro. E tem um outro livro que chama Eu Não Sou Meu Cérebro, que é de um filósofo alemão que chama Marcus, esqueci o nome do cara, Marcus alguma coisa, foi lançado pela Voz. Bom, qual que é a ideia do por que a gente não é nosso cérebro? Porque o nosso cérebro compõe o que a gente é, mas a gente não é simplesmente uma das partes, né? Uma ideia que eu reforço bastante no livro é que nós somos o todo e nós não somos as partes, né? Essa ideia de que o cérebro, claro, é essencial, fundamental para a gente ser o que a gente é e fazer o que a gente faz, e sem ele a gente não conseguiria agir no mundo e fazer as coisas que a gente faz, né? E pensar e nem um mínimo, respirar. Né? Eu coloco até a questão de se você observar crianças, bebês anencéfalos que nascem sem o cérebro, não vive, né? Dificilmente vive mais do que alguns dias, em alguns casos vive um pouco mais, mas com a ajuda de aparelhos. Quer dizer, sem o cérebro não há vida. Né? Não há vida possível. Né? Até mesmo a questão há um tempo discutiu do Zika, o efeito gerando microcefalia, e isso gera uma série de comprometimentos cognitivos, motores. Então, assim, é evidente, é óbvio que o cérebro é uma parte fundamental do que nós somos. Mas a questão que eu coloco no livro e que outros autores sempre colocam é que ser necessário não é o mesmo que ser suficiente. Né? O fato de eu ter um cérebro, isso é necessário para que eu tenha vida e para que eu seja quem eu sou, mas isso não é suficiente para ser quem eu sou. Né? Um fato básico e fundamental é que o cérebro ele faz parte de um corpo. Né? Muitas vezes até os autores, é muito comum o autor separa, né, o cérebro do corpo, mas o cérebro é corpo. Né? Isso é uma coisa importante. O cérebro ele é uma parte constituinte do corpo e dialoga com o corpo de formas incrivelmente variadas. E tem muito estudo observando essa relação cérebro-resto do corpo. Esse é um dualismo que é um pouco inevitável, né? Falar o cérebro e o resto do corpo como se o cérebro não fosse corpo, mas de alguma forma eu enfatizo sempre a importância de se observar que o cérebro ele faz parte de um corpo e esse corpo, nosso corpo, nós não somos o que nós somos simplesmente com
nosso cérebro e nosso corpo. Nós somos o que nós somos porque nós, desde que nascemos, interagimos com outros corpos e outras pessoas, né, em vínculos, né, sociais que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, e isso é constitutivo do que a gente é. Então, é uma coisa bastante elementar dizer que você não é seu cérebro, porque é como dizer que você não é seu coração, né? Assim, o coração, sem coração a gente não tem vida também, né? Mas Uhum. por que o cérebro? O cérebro, é claro, porque ele está ligado ao processamento de informações sobre de pensamento, né, emoções. Então, isso que está muito ligado ao que a gente é claro que tem uma participação importantíssima do cérebro, mas a gente não pode cair nesse discurso que reduz a gente simplesmente ao funcionamento cerebral, porque isso tem consequências muito problemáticas em diversos âmbitos, especialmente na psicologia, mas também na psiquiatria, que você acaba achando que se você explicar o funcionamento cerebral, pronto, você explicou tudo sobre Uhum. determinada questão. Então, por exemplo, É, a emoção. Se você mostrar que áreas são ativadas ou não quando a pessoa tem determinadas emoções, isso explica determinada emoção. Só que isso não explica nada. Isso explica talvez uma parte dessa questão um pouco de localização, né, no cérebro de certos fenômenos humanos. Mas o que significa também dizer que a emoção está localizada no sistema límbico? O que isso significa? Quer dizer que é localizado? Não é localizado. Na verdade, o sistema límbico ele está envolvido com a emoção, com outras partes do cérebro também. Então, essa falsa ideia de localização, como se aquele pequeno pedacinho do cérebro fosse responsável por uma coisa complexa, como uma emoção, com a inteligência, com a linguagem, né? O cérebro é muito complexo, né? Então, e uma questão importante sobre o livro é que alguns podem ver como uma crítica à neurociência. Eu vejo, pelo contrário, como uma defesa da neurociência, como uma defesa de usos equivocados que se fazem dela. Né? Então, isso eu acho uma coisa importante. Que uhum. tem uma crítica ali? Tem. Claro que tem. Contra certas formas de reducionismo, contra certas formas de simplismo, né? De você simplificar coisas complexas, mas ali também tem uma defesa da neurociência enquanto um campo que pode trazer algumas respostas, só que É não uma leitura todas as mais crítica, respostas. né? É uma leitura mais crítica, no sentido de. Eu digo, quando a sua discussão, você diz, né, ela atravessa de fato esse campo que eu estou mais dentro, que é o da medicalização, porque justamente um dos processos mais violentos de todo o processo da medicalização, né, são os reducionismos, né, são os reducionismos biológicos. Então, quando você pega, por exemplo, uma criança que tem dificuldade no aprendizado na escola, e a leitura que se faz disso é uma leitura reducionista, dizer, olha, ela não aprende porque ela tem um diagnóstico, né, ela tem patologia tal, e o fundamento dessa patologia é cerebral. Né, ela tem uma desordem química no cérebro e ela não aprende por conta disso. Isso é muito reducionista, porque você desconsidera e nega todos os atravessamentos sociais e históricos dessa criança. Né? E não só desconsidera, você, além de desconsiderar, você desresponsabiliza. Porque quando você diz que uma criança não aprende por conta de um desequilíbrio químico, você está responsabilizando ela própria pelo não Sim, aprendizado. E você está desresponsabilizando as instâncias do próprio processo educativo, você está desresponsabilizando o próprio professor, a família, né, o contexto econômico, o contexto social. Né? Então, por isso que eu chamo de muito violento, né? Por isso que eu acho que essa sua discussão atravessa muito esse campo, por conta sim. Eu exatamente. vou pegar, talvez vou sair dessa questão, por exemplo, do TDAH, trazer, por exemplo, a questão da depressão. É muito comum, e eu estou na clínica, eu atendo as pessoas, o discurso de que, primeiro, eu tenho depressão e a depressão é causada por algo
que está errado no meu cérebro, né? E por isso até se toma medicação e tudo isso. Esse discurso é muito comum, inclusive, assim, é um discurso que está em grande parte das pessoas, que é a ideia de que a depressão é uma coisa que, primeiro, a pessoa tem, e segundo, de que é causada por algum funcionamento, alguma mudança no funcionamento cerebral. Isso é verdade? Eu acho que é uma parte só da história. Na verdade, a questão da causa da depressão, isso não é claro. Né? Assim, o que causa um estado depressivo? Entendendo o estado depressivo como um estado de grande desânimo, de tristeza, de falta de energia, de vitalidade. Isso, em grande. Quer dizer, eu digo, praticamente em todos os casos, está relacionado a alguma coisa que a pessoa está vivendo. Né? É muito Uhum. difícil você imaginar que a pessoa vai ficar assim simplesmente do nada. Eu já escutei essa questão, tem gente que fica depressivo do nada. Eu nunca encontrei essa pessoa. Assim, que você É, vai conversar com ela, às vezes é o que ela diz inicialmente, mas você começa a investigar, você vê que acaba tendo motivos para ela se sentir daquele jeito. Né? E essa questão a depressão é causada por uma baixa de serotonina. Isso, primeiro, tem toda essa mitologia, mito do desequilíbrio químico, né? Isso aí você já deve discutir em outros espaços, assim. Isso é uma mitologia, isso não tem nada provado em termos de causalidade. Você pode até encontrar uma certa correlação entre pessoas depressivas e certos níveis de certos neurotransmissores, mas não significa que a baixa ou alta de certos neurotransmissores que está causando a depressão. O máximo que dá para dizer é que eles estão associados à depressão. Porque se disser que a depressão é causada por uma baixa de serotonina, a minha pergunta é: o que causou essa baixa de serotonina? Porque uhum. às vezes se coloca isso como causa, mas existem outras causas que estão por trás, e que a gente vai investigando, a gente vai chegando a outros fatores. Então, o que eu vejo muito na área, no uso das neurociências, são essas pseudo-explicações, que parece que explica muito, mas que não explica nada. Quando você fala realmente que a pessoa está com depressão porque ou é esquizofrênica, porque tem alta de dopamina, você não Uhum. está explicando nada. Porque, por que ela tem alta de dopamina? O que aconteceu? Né? Que gerou isso, de alguma forma, de repente, do nada, gerou um curto-circuito e a coisa se transformou. Então, assim, eu acho que o meu livro também tem um elemento de trazer, não é defesa, de uma forma alguma, mas é uma constatação da nossa ignorância. A gente não sabe muitas coisas. A gente não sabe muitas coisas. E na área, então, da neurociência, não se sabe muitas coisas, mas sempre parece que se sabe tudo. Parece que todas as respostas já foram chegadas. E, na verdade, a gente não tem resposta para as coisas mais fundamentais. Por exemplo, pegando a questão da memória, que é um tema que eu discuto bastante no livro. Ah, como é que a gente guarda uma coisa? Tudo bem, aí os neurocientistas falam, não, isso depende do funcionamento dos neurônios e tal. É claro, eu não duvido disso. Com certeza os neurônios estão envolvidos, as sinapses estão envolvidas. Tá, mas como é que alguma coisa que a gente vive de repente vira uma memória? Você olha dentro, se você olhar um neurônio dentro do microscópio, você vai ver alguma memória ali? Você pode procurar, né? Cadê a memória? Né? A memória não está num neurônio específico, isso é claro. Ela está, de alguma forma, numa rede. Mas como é que alguma coisa pode estar numa rede? Né? Como é que funciona algo como uma memória? Ninguém sabe exatamente como é que pode acontecer uma coisa chamada memória. Como é que, de repente, a gente se lembra de coisas que aconteceram no nosso passado. São mistérios. Como é que a gente é consciente? Né? Como é que acontece a questão da consciência? Né? Por que a gente percebe as coisas e percebe o mundo e percebe a gente mesmo? Como é que isso acontece? Como é que de um conjunto de células, sinapses, químicas, efeitos elétricos que acontecem dentro do cérebro, surge algo como uma consciência, né, da gente mesmo? E será que os animais, por exemplo, têm uma consciência? Será que eles têm uma percepção? É claro que a gente
tende a acreditar que sim, né? Mas a gente não tem efetivamente como provar que, por exemplo, um animal, um outro animal, além de nós, que nós somos animais, né, possui uma consciência, porque isso passa por uma impossibilidade da gente ver o mundo sobre a ótica daquele outro animal. Da mesma forma que a gente não tem a capacidade de ver o mundo sobre a ótica de uma outra pessoa. A gente só tem como imaginar como uma pessoa pensa, sente e coisas que só a própria pessoa tem acesso, né? Então, eu vejo assim que a gente às vezes reduz demais, a gente simplifica demais as discussões colocando pseudo-explicações. E é o que eu mais vejo no uso que é feito das neurociências. Né? Assim, são explicações que parecem que estão explicando algumas coisas, mas na verdade não está explicando nada. No meu livro tem milhares de exemplos disso. Por exemplo, uma coisa que eu até outro dia achei uma reportagem que fala o seguinte: 8 dicas da neurociência para aumentar a produtividade em home office. Aí você vai ver as dicas da neurociência. Olha só quais são as dicas. Mantenha a mesma rotina. Aí eu te pergunto, a primeira dica: de onde que tiraram que a neurociência diz ou disse isso? Primeiro, que estudo que embasa para falar que a neurociência diz que manter a mesma rotina é bom? Escolha o único espaço da casa para trabalhar. Mesa organizada e vazia. Tire o pijama. Saiba a hora de parar. Uma tarefa de cada vez. Trabalhe com regras claras. E ele vai falando. Eu te pergunto, cadê a neurociência disso? Não tem. Grande parte do que é dito sobre neurociência diz isso, não tem neurociência. Na verdade, é psicologia. Psicologia ou senso comum. Em geral, mais senso comum do que psicologia. E é basicamente dizendo que a neurociência diz, mas que é a própria pessoa que está dizendo. Né? Não tem nada de neurociência, não tem nada de cérebro. Grande parte, se você digitar no Google Notícias, assim, neurociência, grande parte das notícias que envolvem neurociências vai ser pessoas falando qualquer coisa dizendo que é a neurociência que diz. Ô, Felipe, Então, é isso que eu chamo de neurobobagens, né? nesse caminho que eu queria ir agora. Até antes de falar isso, dizer pro pessoal que a live tem um tempo aqui, né? E a gente se estender muito e a live fechar, eu reinicio outra aí, porque ainda tem o sorteio do livro, tá? Pro pessoal acompanhar lá, já tá tudo esquematizado aqui pro sorteio. Eu acho que é É, 40 minutos, não é? eu acho que são 40 minutos. Aí você pegou onde seria de fato a minha próxima pergunta, né? É nesse caminho que são as neurobobagens? Cara, as neurobobagens estão por toda parte, né? Assim, que basta você ficar atento a isso que você vai ver a quantidade de neurocoisas que as pessoas vendem, falam. E, assim, quem fica atento à questão da internet, assim, a esse tema, vai ver o tempo todo falando de neurocoaching, de neurodrinks, de neuro o que eu estudei no mestrado, neuroeducação, mas neuronegócio, neurodidática, neuromatemática. Outro dia eu vi neuroergonomia. Tanta. Eu já daria para fazer um catálogo assim de quantas coisas neuro que surgem. Que na verdade não dizem nada neuro. A grande parte do que é dito não tem nada efetivamente de neurociência, de estudos que os neurocientistas de fato fazem. É um uso absolutamente simplista e de senso comum, que a pessoa diz o que ela sempre quis dizer, o que ela sempre disse, falando que é neurociência. Só que não é. Né? Então, é muito comum falar assim, não, faça exercícios físicos, se alimente, a neurociência diz que isso é importante. Né? Será que é a neurociência que diz que é importante a gente fazer exercício e se alimentar bem? Ou ter uma certa rotina? Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas usam, por quê? Porque é chique.
É chique, é Uhum. legal. Assim, é moda. Tem muito de moda essa coisa do neuro. Né? No campo que eu estudei, mais especificamente da neuroeducação, eu vejo que grande parte do que é dito como... Porque hoje é uma moda assim, pesada no campo da educação, a questão da neurociência, a neuroeducação, neurociência para a educação, com algo que vai salvar a educação, que vai realmente ensinar como as pessoas aprendem e como elas podem aprender melhor e tornar o ensino mais eficaz. Tem todo esse discurso de que a neurociência, digamos, é a nova revolução e que você tem que jogar no lixo tudo que veio antes. Vygotsky, Piaget, não era ciência, aquilo era ideologia. Né? Tem muito esse discurso de que isso é ideologia e que agora é ciência, ciência hard mesmo, aquilo que veio para salvar uma perspectiva quase religiosa, assim, é Uhum. a neurociência. Só que, se você for ver exatamente o que fala assim, o que a neurociência tem a contribuir com a educação? Né? Quando você vê assim, você está falando de psicologia, não está falando de neurociência. Porque a neurociência, na minha visão, tem pouquíssimo, ou, na verdade, nada, seria mais específico, a contribuir diretamente com a educação. Inclusive, Talvez contribua com o entendimento, assim, a pessoa entender neurociência, entender que as pessoas têm neurônios, que têm sinapses, que isso faz parte da vida, da biologia, isso talvez seja interessante, enquanto olhar. Você pode alterar o seu olhar. Mas será que um professor vai ensinar melhor porque sabe neurociências? Porque é muito comum ouvir umas bobagens, falar assim, neurociência diz e ensinou que as emoções têm que ser levadas em conta no processo educacional. Peraí, ninguém tinha dito isso antes, assim, isso é realmente uma novidade? Ah, não, parece uma novidade, né? hã? Parece uma novidade, né? Não, é tudo apresentado como uma novidade, assim, não tem nada de novidade, é tudo mais do mesmo, né? Até o artigo meu no livro que chama Neuroeducação, novidade ou mais do mesmo. É claro que é mais do mesmo. Grande parte falar assim, por exemplo, a neurociência mostrou que a alimentação ela é fundamental para o processo educacional. Sério? Nossa, não sabia que as pessoas com fome não aprendiam. Né? Então, por isso até que as escolas estaduais, municipais, elas possuem alimentações. Porque já se sabia intuitivamente, até mesmo por pesquisas, pelo contato com as pessoas, que uma pessoa com fome não consegue produzir e estudar adequadamente. Da mesma forma de dizer que o sono é fundamental para o processo educacional. Claro que basta a gente não dormir uma noite que a gente vai perceber que no dia seguinte a nossa capacidade de aprendizado vai estar muito comprometida. É claro, a neurociência ela vem nesse sentido comprovar, nem sei se é bem a palavra, mas reforçar determinadas coisas, né? A importância da alimentação, do sono, do exercício físico, né? De ter relação com as pessoas. Até vem, de alguma forma, reforçar isso, mas de novidade não traz efetivamente nada. O que traz, por exemplo, a ideia de que a neurociência, com a ideia de neuroplasticidade, mostrou que as pessoas podem aprender ao longo da vida. Será que a gente já não sabia disso antes, de alguma forma? Será que já não existia antes da neurociência dizer programa de educação de jovens e adultos? Será que a gente já não acreditava que os mais velhos podem aprender de alguma forma? Será que foi a neurociência que trouxe essa boa nova? Né? Então, o que eu vejo, na verdade, não é uma crítica à neurociência. Os neurocientistas estão lá nos laboratórios fazendo estudos interessantes. Estudos, em geral, muito microscópicos, muito micro, muito focados em certas células. É algo muito distante da realidade, da vida real, dos estudantes, da vida concreta. Né? É claro que a neurociência tem lá o seu papel. A questão que eu estou falando é dos usos que são feitos desse discurso da neurociência, que, em geral, serve só para reforçar aquilo que a gente já sabe. Né? Nada novo. Quase tudo que eu desafio qualquer um a entrar em notícias aí do tipo
Dicas da neurociência para os negócios. Dicas da neurociência para os estudos. Dica da neurociência para criar os filhos. Dica da neurociência para isso, para aquilo. Em geral, o que está dito ali? Psicologia. É isso. Só que a psicologia já não é tão chique. Já não é chique falar a psicologia diz. É muito mais chique falar, não, a neurociência diz. Só que você está dizendo psicologia chamando de neurociências, né? Ou chamando senso comum de neurociências. Porque o Porque que eu eu vejo é acho que, na que. verdade, as pessoas falam o que elas quiserem. Qualquer Uhum. coisa que você quiser, você basta falar, a neurociência diz. E aí, Eu acho que pronto. porque quando se diz neuro, está mais próximo da medicina, que está situada nesse lugar do saber poder, né? Por isso que eu acho que tem Exatamente. tendo a sua mais validade científica, enfim. Mas uma pergunta, Exatamente, assim, é essa questão da legitimidade. As pessoas usam dessa legitimidade científica que a ciência, que a neurociência tem, para vender coisas, para vender ideias. É basicamente isso. mas por que que você acha que, que essas coisas surgem, né? Como é que, no seu diagnóstico, quais são as determinações para isso tudo, para as neurobobagens? Cara, eu acho que as pessoas têm uma necessidade muito grande de novidade, né? De sempre ter alguma coisa nova. Isso não é só a parte neuro, que é o que eu falo no livro, mas a coisa do quântico é a mesma coisa, né? Então, agora não basta ser coaching, tem que ser neurocoaching. Aí você quer piorar, vira neurocoach quântico, né? E aí você mistura coisas para trazer uma certa legitimidade da ciência, que ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão da ciência. Mesmo que o que você faça não tenha nada de científico, nada de diálogo com a ciência, mas se você não for ou parecer científico, você está meio fora do clube, você está fora do clubinho. Então, de alguma forma, eu vejo o que eu analisei muito no campo da educação é que existe uma, um desejo de encontrar uma panaceia que vai resolver todos os problemas do campo educacional, né? Que poderia ser a perspectiva vigotskiana, a perspectiva construtivista ou a neurociência, né? Então parece que se gruda naquilo que realmente pode resolver todos os problemas como uma panaceia. Só que quando você vai ver, não é uma panaceia, porque não existe panaceia. E a gente está sempre, eu acho, em busca dessa teoria ou dessa abordagem que vai ser aquela abordagem que vai dar conta de tudo e resolver todos os problemas, né? Então eu vejo, por exemplo, na área dos negócios hoje, de vendas, a grande questão é a neurovendas. São técnicas supostamente aí baseadas no campo da neurociência para que os vendedores possam vender mais. Ou neuromarketing. Nossa, neuromarketing, então, é a ideia de que entendendo o cérebro, como é que as pessoas reagem, de alguma forma você vai entender melhor com o que as pessoas consomem. Só que, na verdade, existe uma série de estudos anteriores aí de psicologia comportamental, de economia comportamental, que já dão essas bases para como o consumidor funciona, como é que funciona a cabeça do consumidor. Você não precisa entrar de fato na cabeça do consumidor para entender como funciona a cabeça do consumidor. Existem muitas formas de você estudar um consumidor, por exemplo, através de grupos focais, entrevistas, que você entende muito o funcionamento dele, muito mais até do que investigando o funcionamento do cérebro das pessoas, que você basicamente vai encontrar, e é o que se resume grande parte da neurociência hoje, pelo menos do que é divulgado, a área. O que adianta você saber que área é ativada? Assim, essa é a grande questão. Por exemplo, o que muda num professor saber que o hipocampo é relacionado com a questão da memória? E daí? Podia chamar hipocampo, podia chamar, dar outro nome para aquilo, mas
Que informação relevante é essa? Você saber a localização de determinada coisa. E grande parte da neurociência, tanto a acadêmica como popular, é voltado para falar que a área tal está relacionada. Só que muitas vezes há uma inversão. Você transforma aquilo que é uma consequência numa causa, né? Você fala assim que a depressão está relacionada com uma certa área do cérebro. Então, a depressão é causada por aquela área do cérebro mais ativa. Só que, na verdade, aquela área está mais ativa por causa da depressão. Né? Então, você inverte a relação de causa e consequência, transformando um monte de coisas que são consequências em causas. Então, você cria, voltando aquelas pseudo-explicações que nada explicam. Né? Então, é isso que você vê. Tanto na neurociência acadêmica, que é muito focada até pelas formas de pesquisa, que são ressonância magnética, tomografia, e você cria essa ideia de localização cerebral, que é uma ideia interessante para o cientista. Mas para quem não é cientista, para quem está na prática de qualquer coisa, simplesmente não faz a menor diferença saber se é o hipocampo, se é sistema límbico, se é córtex pré-frontal, lateral, se é a dobra X ou a dobra Y. Essa questão da localização é realmente, basicamente, desnecessária assim, para grande parte das pessoas que estão envolvidas em atividades práticas e que esperam que a neurociência dê alguma resposta. Né? Só que a grande parte das respostas que vem da psicologia, porque a psicologia lida com as pessoas concretas. Né? E é esse nível de realidade que é importante para quem está em alguma prática. O nível da neurociência é o nível das células, das relações entre as células, o nível dos tecidos. Esse nível de realidade é basicamente existe um abismo entre a realidade concreta da vida das pessoas. Então, eu lido muito com isso no meu livro, que é esses diversos níveis de investigação. O professor, ele não está lidando com o cérebro, ele está lidando com a pessoa completa, que tem cérebro. Mas se ele lidar a pessoa como se fosse um cérebro, ele vai estar perdendo que a pessoa possui um corpo. Né? E que esse corpo, junto com esse cérebro, forma uma pessoa. E que tem que ser levado tudo isso em consideração. Né? É. Então, e que essa criança está dentro de um contexto familiar, num contexto social. E tudo isso que, quando você fala do cérebro... E também tem essa ideia de que o cérebro... Quer dizer, não existe esse o cérebro, como se fosse uma entidade metafísica que fosse igual para todo mundo. Né? Isso não funciona dessa forma. A própria noção de neuroplasticidade, que é uma noção importante para a neurociência contemporânea, trabalha com a ideia de que o cérebro é moldado pelo mundo, é criado pelo mundo, é formatado pelo mundo. Então, isso meio que quebra todas as noções aí de que o cérebro é responsável por tal coisa. Não, o cérebro é um órgão de mediação entre o corpo e o mundo. Né? Então, de alguma forma, é uma função fundamental. Mas nunca dá para explicar tudo somente olhando para o cérebro. Ô, Felipe, acho que para a gente ir encaminhando para o final, é uma discussão muito legal. Eu adoro assim, dialogar sobre isso, leio muito, né, o seu blog, seu livro. Queria terminar aqui te fazendo uma pergunta. Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, manda aí, se der tempo, o Felipe responde. Fazendo uma última pergunta, bem provocativa, e para a gente também sortear aqui, né, o livro. Aí a pessoa que ganhar aí o sorteio entrar em contato com o Felipe aí, que ele vai estar explicando como é que vai ser aí a entrega do livro. Ó, Tá aí, ó. aqui. Felipe, uma última pergunta aqui provocativa para você, aí depois você pode até apresentar seu livro também. Tá. Me diz aí, é possível combater as neurobobagens? Olha, cara, eu tenho feito a minha parte. Eu acho que assim, no Brasil tem poucos espaços e vozes críticas a isso. Né? Então, eu acho que precisava de mais.
né? Mas existe essa sedução da neurociência que faz, eu acho que todo mundo ficar um pouco encantado, né? Irracional às vezes, né? Com relação a isso. É como se fosse um canto de sereia, né? Que encanta as pessoas e elas esquecem que muitas vezes aquilo não está dizendo efetivamente nada. Né? Às vezes eu falo assim, as pessoas falam, não, mas você está desmerecendo a neurociência. Não, eu acho que a neurociência tem uma função, só que ela tem certos limites. Todo campo de conhecimento tem limites. Eu trabalho muito com isso até no livro. A gente não pode, nenhum conhecimento vai dar conta de tudo, nenhum. Nem a psicologia, nem a neurociência, nem dentro da psicologia cada área, né? Tanto que a frase que eu escolhi para abrir o livro, assim que está na epígrafe do livro, é que fala, é uma frase de uma escritora que chama Siri Hustvedt, que ela fala: jamais fui capaz de aceitar que qualquer sistema, por mais sedutor que pareça, possa abranger as ambiguidades inerentes a ser uma pessoa no mundo. Né? A crítica dela é de que alguma abordagem pode dar conta de explicar o ser humano, ou explicar as pessoas e os comportamentos. Eu não acredito nisso. Eu acho que cada abordagem pode ajudar a explicar um pouco, mas sempre vai ter certos limites. A neurociência não tem a capacidade de explicar tudo, ela tem a capacidade de explicar como os neurônios interagem, como os sistemas dentro do cérebro interagem entre si, né? Mas ela não tem a capacidade de explicar a mente, né? Por exemplo, a mente não é uma questão da neurociência. Isso é muito dito, neurociência estuda, não, neurociência do cérebro. Né? Como que gera a mente aí é uma outra questão. Mas a mente é um nível de análise que são os psicólogos, em geral, que se detêm a mente. O que é a mente? No sentido da perspectiva em primeira pessoa, né? Daquilo, da nossa subjetividade, daquilo que eu consigo minimamente comunicar através da linguagem. Né? Então, o psicólogo tem acesso a isso, né? A esse nível. O neurocientista não, ele está lidando com outro nível, é, com outro nível de realidade, está lidando com o nível do cérebro. Né? Então, é claro que entender o cérebro é importante para a gente entender a mente de alguma forma, mas são dois níveis que precisam dialogar. Então, eu sempre coloco que a psicologia precisa dialogar com a neurociência, né? A neurociência não é toda neurobobagem, né? Quer dizer, tem muita coisa relevante, tem autores relevantes. Até num capítulo aqui que chama Em Defesa da Neurociência Crítica, eu cito diversos autores da neurociência que são relevantes, que a gente deve ler, né, e prestar atenção, mas eles não vão explicar tudo, como eles acham que explicam. Né? Então, assim, cada um vai. A gente nunca vai dar conta. Né? Existe talvez um certo limite no conhecimento humano e no conhecimento de cada abordagem e de cada é, disciplina, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco isso. Não é tudo neurobobagem, é muito comum falarem que o que eu falo é que tudo é neurobobagem. Não, mas grande parte é. Grande parte é. Especialmente daquilo que aparece na mídia, daquilo que aparece que tem na internet, o que tem de curso, de disseminando neurobobagem por aí, não é brincadeira, não. Eu arrisco dizer que o que tem na internet, 90%, 95% é neurobobagem. É gente falando em treinar o lado direito do cérebro, falando em cérebro emocional, cérebro reptiliano. Assim, o que mais tem é gente falando bobagem sobre neurociência. Gente que não tem conhecimento, porque a neurociência é um campo difícil, um campo hard, né, de estudo, e que acaba se baseando em divulgação científica, que por sua vez se baseou em outra divulgação científica, enquanto que a neurociência mesmo, o campo científico, acaba ficando de lado, né? A ciência fica de lado. O que acaba entrando
é uma mistura de coisas. Pega um pouquinho de neurociência aqui, mistura com um pouquinho de física quântica ali, mistura um pouquinho de genética. Aí você faz uma coxa de retalhos de teorias, aí junta programação neurolinguística, aí junta uma pitadinha de psicanálise, joga um pouquinho de behaviorismo, aí joga Piaget, mistura uma neurociências, aí faz aquela lambança, e é o que grande parte do que se vê na internet é essa mistura completamente caótica de teorias, abordagens e chamando tudo de neuro, né? Então, eu não sei se tem salvação, não. Não sei se tem salvação, não. Eu acho que as neurobobagens já dominaram, vão dominar, igual as bobagens quânticas. Lutar contra isso é uma luta inglória, né? Ninguém quer saber, fica falando, você só critica. Não é só uma coisa só criticar, eu acho que a crítica ela é parte constituinte da ciência, né, e do conhecimento humano. Né? Se não tiver a crítica, a gente entra num dogmatismo e numa ilusão de que determinada coisa vai resolver todos os nossos problemas. Então, Não, assim, e você está criticando de dentro da ciência também, né? Isso é importante, né? A sua crítica vem de dentro da ciência. Às vezes a exatamente. gente Eu sou um defensor da ciência e nesse momento até que a gente está vivendo, dá para perceber o valor que a ciência tem, que os estudos científicos têm, tanto para tirar a gente dessa solução, para pensarmos melhores formas de lidar, né? De buscar uma vacina, quer dizer, a gente nesse momento a população em geral se deu conta de que mesmo aqueles que falavam a ciência não serve para nada, a universidade não serve para nada, só balbúrdia, de alguma forma estão percebendo que é nesses lugares que pode vir alguma esperança, né? Então, meu livro é uma defesa da ciência forte, mas pela via de uma crítica necessária contra todos esses desvios e simplificações que são feitas todos os dias, né? Para se vender coisas, porque as é, pessoas, tem muita gente, não sei se é mal intencionada, se é a palavra, mas gente gananciosa, que coloca neuro para vender um curso, e isso faz sucesso, as pessoas ganham dinheiro. Então, assim, não sei se tem solução, não. Eu só tentei, assim, através do próprio título, ser uma provocação uhum. sobre isso que eu vejo e que eu já escrevo tem muito tempo contra essas bobagens aí que estão por toda parte, né? Eu acho que para quem deseja o lado mais crítico da coisa, né? Acho que ler o seu livro é importante, né? As suas discussões são muito interessantes e, assim, eu gosto muito de ler os seus textos porque são textos possíveis, né? Vamos dizer assim. São textos bem tranquilos de ler, com muito, lógico. Eu escrevo também muito em coisas do blog e tal, porque eu acho que é também uma forma de chegar até a mais pessoas, que às vezes Exato. um artigo científico não chega, né? Até porque eu também não sou um professor, não tenho que ficar produzindo artigo científico, né? Eu produzo ensaios sobre o que eu quero, quando eu quero, então eu me vejo com essa liberdade de poder escrever sobre o que eu quero. Nem sei quantas pessoas entram no blog, se entra, quem me lê. Às vezes eu tenho a sensação que ninguém. Mas tudo bem. Eu sou um Tudo leitor, bem. pelo menos. Eu joguei lá na internet, né? Se chegar alguém, se alguém ler, tudo bem, eu não tenho esse controle, né? Aham. Mas eu vejo que é uma forma de trazer certas perspectivas não hegemônicas ou contra-hegemônicas, né? Que falta na internet. Né? A Sim. maior parte do que, se você digitar, por exemplo, neurociência, blog, no YouTube, no Google, vai aparecer basicamente isso que eu estou falando aqui, essas neurobobagens. É basicamente isso. Esses discursos mais críticos têm, têm um lugar muito pequeno. Uhum. Felipe, eu vou fazer o sorteio aqui. Aí a gente vai ter 5 minutos para fazer um encerramento. Eu vou virar para a tela. Beleza. Então, aí, tiveram 87 comentários.
Aí eu vou sortear aqui uma pessoa para ganhar um livro. Vamos lá. Quem ganhou foi Clara. Clara Dávila. Minha companheira. Aí, parece até Parabéns, Clara. mas aí. Foi aqui no site, no Instagram, 87 comentários, todo mundo aí. A Clara que ganhou então. É, só quem não podia ganhar é quem a última que comentou aí, é que minha mãe. Ela tá, minha mãe tá aí ela não pode ganhar, porque ela já ganhou, né? A gente tinha uma pergunta. Elizabeth Lisboa? É isso, é minha mãe. Elizabeth Inclusive o livro está dedicado a ela, né? Não, não só a ela, mas meu pai, minha esposa também. Depois Mas. ela deixou uma questão aqui, eu falo com ela que depois você liga para ela para responder a questão. Ah, tá. Mas, pô, Felipe, legal te ter aqui. Obrigado aí por aceitar o convite. Foi uma honra aqui te receber aqui. Vou tentar fazer esse papo aqui sempre com mais pessoas, né? Discutindo questões importantes. A gente tem aí mais 4 minutos. Aí eu queria que você deixasse um recado final aí e falasse onde está seu livro para quem quer comprar. Ah, beleza. Tem Bom, 4 minutos, gente, eu acho que são uma tá. hora de live, aí tá dando 8 horas. 4 minutos pro jabá, né? É. Até parece que eu ganho algum dinheiro com o livro, né? Não ganho nada. Ó, só pra deixar claro, nunca chegou dinheiro pra mim de livro. Eu que gasto fazendo esse livro. Pronto, meu livro aqui, ó, Você Não É Seu Cérebro, que eu fiz questão de não ter nenhum cérebro na capa, né? Porque as pessoas colocam cérebro na capa para vender livro, mas eu falei, eu não quero cérebro na capa. Eu coloquei uma arte abstrata. Ele está à venda aí nas principais livrarias virtuais, inclusive em versão e-book, né? Então, para quem quiser comprar e ler já agora, assim, tem na Amazon, né? Tem outros sites de e-books, né? Uhum. Bom, é um livro que são 35 ensaios sobre temas variados. Então, tem desde de textos sobre a questão da neurociência, começando, por exemplo, com Você Não É Seu Cérebro, o que significa dizer que algo faz bem para o cérebro, vários capítulos sobre questão da ginástica cerebral, que é outra modinha que surgiu aí, que teoricamente seria para evitar o Alzheimer, questão da relação da neurociência com a psicanálise, né, criticando uma frase do Ivan Esquerdo, que falou que a neurociência superou a psicanálise. Aí eu comento sobre isso, sobre questão de pílulas para melhorar o cérebro, sobre neurosexismo, né, que é a questão da construção de gênero, né, sobre a questão da neuroeducação, transplante de corpo, imortalidade, as propostas de upload da mente, sobre crise da psiquiatria, sobre filmes variados aí, eu comento sobre ele, Ex Machina, sobre a série Westworld, sobre a série Humans, sobre o filme A Chegada, o Doutor Estranho, né, da Marvel. Tem vários capítulos sobre memória, sobre filmes. E eu termino com capítulos que chama Marcelo Gleiser e os Limites da Ciência, que eu comento sobre a obra desse físico que eu gosto muito, e que ele discute muito a questão dos limites da ciência, da nossa própria ignorância, né? Então, meu livro é um livro a favor da ciência, né? A favor da neurociência, em defesa da neurociência, mas com um olhar crítico que é importante para não se perder em neurobobagens e outras bobagens por aí. É isso. Beleza. Estamos terminando aqui o nosso tempo. A live vai ficar gravada aqui no Instagram e depois eu também, com a permissão do Felipe, vou colocar no YouTube. Obrigado Ah, mais só uma um vez. detalhe. Só um detalhe. Acabou. A pessoa tá comentando que tem um outro livro com o mesmo título. Cuidado, tem um livro com o mesmo Opa. título que o meu. Não é o meu. É de autoajuda esse. É. Eu não escrevo autoajuda, não. Valeu, Felipe. Obrigado, hein? Um Obrigado. abraço. Por exemplo. Abraço. Tchau. Obrigado ao pessoal que assistiu. Boa noite. Nada, tchau.